A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, iniciando hoje o nosso programa, o nosso estudo do livro Paulo Estevão, neste programa Ensinamentos de Paulo. Esse livro Paulo Estevão, que é a obra base do nosso programa, do nosso estudo, antes de iniciar o livro propriamente dito, o Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier, ele em 1941, 8 de julho, ele faz um comentário, sobre este livro, que se chama Breve Notícia, que esse texto é o que antecede o primeiro capítulo. É muito interessante, porque nesse texto o Emmanuel vem falando o propósito desta obra, fala sobre o Paulo, e até para a gente entender que muitas vezes equivocadamente nós achamos que o Paulo ele foi assim um privilegiado, ele foi o escolhido, tanto que vem daí a teoria da graça, Você aceitar Jesus e a sua vida muda completamente, sem falar do esforço, apenas você ser agraciado por aquilo. E como a doutrina espírita é uma doutrina que os espíritos pregam o tempo inteiro, nos ajudando a raciocinar, onde a fé tem que ser raciocinada, óbvio que não basta aceitar Jesus na teoria, não basta ser cristão na teoria. Para evoluirmos, como o próprio Cristo falou, sempre tem que ter um próximo, Tanto que essa proposta triangular de Jesus, de evolução espiritual, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então tem sempre o esforço de se melhorar, o esforço de, através do próximo, que conseguimos a nossa evolução. E nesse texto, que se chama Breve Notícia, o Emmanuel escreve dessa forma: não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. Por que Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios? O que significa gentios? Gentios é a pessoa que não era judeu. O Paulo de Tarso, antes se chamava Saulo de Tarso, era um judeu ortodoxo, onde ele dominava bem a oratória, sabia muito sobre as leis de Deus, sobre a sua religião, e ele pregava, ele falava para os judeus, para os hebreus. E, inclusive, quando ele se converte ao cristianismo, em todas as cidades que ele chegava, ele primeiro procurava uma sinagoga para pregar aos judeus, para mostrar, apresentar Jesus aos judeus, a confirmação que Jesus seria o Messias. A partir do momento que o Saulo ele já não é mais aceito no meio judaico, ele é rejeitado, então ele vai em busca dos gentios, ou seja, as pessoas que não eram judias. Tanto que para os judeus ele pregava Jesus sendo o Messias, porque isto estava dentro da religião deles, onde os profetas haviam previsto a chegada do Messias. E aí quando Paulo vai falar para os gentios, ou seja, para povos que não eram judeus, aí ele apresenta já Jesus como o Salvador. E talvez aí venha essa assim um pouco de falta de entendimento de como Jesus seria o Salvador. E aí a gente entende que esse Salvador é porque trouxe a lei do amor, trouxe o mecanismo de como nós nos salvaríamos de nós mesmos. Mas o que muitas pessoas pegaram essas informações e talvez por aproveitamento, porque geralmente as religiões elas têm por trás sempre o ser humano que quer controlar as massas, e aí vem a deturpação dessa questão da salvação. Mas aqui o Emmanuel continua no texto falando assim:
É justo, pois, esperarmos a interrogativa. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas de sua vida? Bom, o Emmanuel escreve isso porque tem muitos livros sobre Paulo de Tarso. Tem realmente muitas obras. E o próprio, no Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar ali Paulo, né, o tempo inteiro. Então, tantas biografias, esta vai um pouco além. Por quê? Porque os Espíritos, o Emmanuel traz aqui nessa obra muitas coisas que não estão narradas no Evangelho. Muitas ações, muitos fatos, passagens que estão muito mais na frente, né? Por quê? Porque estão nos arquivos espirituais, que tem informações aqui que não constam no Evangelho, no Novo Testamento. Mas por quê? Porque no Novo Testamento não conta realmente tudo, porque senão ficariam com livros infindáveis, né? Tanto que o Espírito Amélia Rodrigues, ela tem toda uma série das passagens de Jesus, onde ela narra os desdobramentos de algumas passagens. Por exemplo, da mulher adúltera, quando todos vieram para Jesus, onde a mulher havia cometido adultério, e a lei falava que era para apedrejar. E naquela famosa pegadinha, né, os fariseus foram até Jesus e falaram: e aí, mestre, o que a gente faz? E aí Jesus pergunta: o que está escrito na lei? E eles informam: na lei informa que a mulher adúltera deve morrer apedrejada. E Jesus faz aquela famosa pergunta de autoconhecimento: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E nessa passagem, no Novo Testamento, ela acaba aí. E aí o Espírito Amélia Rodrigues, através do Divaldo Pereira Franco, ela escreve uma série de livros que mostra o desdobramento. O que aconteceu com a mulher adúltera, o que aconteceu com o esposo dela, com a pessoa a qual queria apedrejar, que foi falar com Jesus. Então, esses desdobramentos desses fatos, eles estão arquivados no mundo espiritual, porque eles aconteceram. Então, o Emmanuel também narra para nós algumas passagens de Paulo, desde quando ele era Saulo, as passagens sobre Estevão que não estão escritas no Novo Testamento, mas elas existiram. Então, continuando aqui, ele diz assim: qual a primeira hipótese? Somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E, quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. O Emmanuel explica que esse estudo, esse livro Paulo Estevão, ele vai muito mais além do que apenas uma questão biográfica, de apenas sabermos sobre o Paulo e ficar no nível do saber, do conhecimento, mas sim para que cada um de nós se espelhe em Paulo, porque se o Saulo conseguiu ser Paulo numa única reencarnação, o que falta para nós também fazermos esses passos? O que falta para nós evoluirmos? O que falta para nós esse autoconhecer para realmente focar na evolução espiritual? Porque se o Saulo consegue chegar a ser Paulo, o que falta para nós? Então, o Emmanuel continua aqui no texto dizendo assim: nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel,
na sua legítima feição de homem, transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. E aí confirma, né, o nosso estudo, porque essa apresentação é muito mais além do que apenas uma biografia, mas sim o Paulo agora como cooperador fiel nessa transformação por conta de Jesus, por conta dos ensinamentos de Jesus. E isto vai muito mais além do que apenas aceitar Jesus, ser apenas cristão, mas sim seguir e praticar, colocar em prática os seus ensinamentos. E o Emmanuel continua: esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas com referência aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Então, com isso aqui, mostra que muitas das vezes, indevidamente, nós falamos da teoria da graça, que o Saulo viu Jesus e aí ele se transformou, ficou bonzinho, e aí ele foi um privilegiado, ele foi um agraciado. Não, como o próprio Emmanuel está falando aqui, que este livro não é apenas uma historinha sobre Paulo, mas sim é principalmente que cada um de nós se fixe nas lutas que ele teve, nos ásperos testemunhos que ele teve. Tudo isso para seguir os passos de Jesus e com o único objetivo, a sua evolução espiritual. E aí o Emmanuel continua no texto, dizendo assim: as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Por que ele está dizendo isso? Para justificar essas intenções? Porque muitas das vezes no meio evangélico se tem essa falsa ideia de aceita Jesus e será salvo. Não basta aceitar, tem que seguir. E só se segue Jesus realmente na prática. E o Emmanuel continua: em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodadícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Aqui, o Emmanuel dá um grande puxão de orelha para todos que se acomodam numa religião, que se acomodam no sentido da ociosidade. Ser religioso é estar ativo no trabalho no bem, é praticar o bem, praticar da forma que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Como ele diz aqui, que há uma tendência à ociosidade. E nós, espíritos, temos que ficar atentos, porque o próprio livro Tormentos da Obsessão, onde foi construído um hospital no mundo espiritual, orientado por o professor Eurípides, um hospital chamado Esperança, para receber os religiosos e principalmente os espíritas. Por que principalmente os espíritas? Porque ao desencarnarem, conhecedores do mundo espiritual, conhecedores de várias colônias, mas que na vida encarnado, toda a doutrina espírita ficou só no nível da teoria, do conhecimento. E quando desencarna, se percebe o tempo perdido, se percebe a grande ociosidade e se constata que não tem condições, não tem méritos, não tem créditos para entrar numa colônia espiritual de trabalho. E aí muitos espíritas, ao desencarnarem, entram em choque por conta disso. Então,
o próprio Emmanuel está falando aqui que realmente existe essa tendência, né, dessa ociosidade religiosa, mas que nós, como espíritas, precisamos estudar, mas, acima de tudo, colocar em prática o serviço, o trabalho útil, o trabalho desinteressado. Como ele vem falando aqui, que muitos né, de qualquer religião se devota aos templos, mas está sempre numa situação de ficar acomodado, né, preferindo sempre as questões materiais. E nós, espíritas, temos que ficar atentos, porque muitas vezes nós somos espíritas, mas totalmente ainda materialistas, não vivendo na condição da consciência que somos espíritos imortais, que vamos ter uma continuidade no mundo espiritual e que muitas das vezes a nossa escolha materialista aqui na Terra vai nos dar muitas dores de cabeça no mundo espiritual. Vai nos trazer um sofrimento, principalmente pelo tanto de conhecimento que nós já temos. Isso não significa que vamos rejeitar a matéria, absolutamente. Porque se nós estamos no mundo material, temos que ter a vivência do mundo material. Mas possuir a matéria e não ser possuído pela matéria, não ser dominado pela matéria, não ser dominado, como ele está falando aqui, pelo ócio, ser a coisa acomodada. Quantas pessoas frequentam a casa espírita e na hora de fazer um trabalho de caridade, um trabalho junto com os assistidos, muitas vezes a pessoa não consegue, né? Porque ainda está vinculada à religião, mas só nas questões teóricas. E a casa espírita, ela está para incentivar esse trabalho desinteressado, que é o trabalho com os assistidos, é o trabalho vinculado ao mundo espiritual, ligado à questão da mediunidade, porque nós precisamos trabalhar. E ele continua, o Emmanuel, aqui no texto. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Então, que essa figura de Paulo seja para cada um de nós a inspiração para o processo de autoconhecimento, a inspiração para o trabalho por se melhorar, pelo trabalho ao próximo, pelo amor a Deus, pelo amor ao Cristo, compreendendo que o Cristo é a salvação à medida que cada um de nós aplique na prática as suas orientações. Então, o Emmanuel continua. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. E realmente isso é uma verdade, né? Ou se mostra Paulo como sendo um privilegiado, como sendo para ele assim, nossa, ele foi um escolhido do Senhor, que Jesus apareceu para ele, escolheu ele como um agraciado, a teoria da graça, né? Ou então, como não, ele foi apenas um fanático de coração ressequido. E aí fica nos dois extremos, e aí a gente perde a beleza do bom senso que aconteceu com o Paulo de Tarso. Que a gente fique muito atento para essas questões. E o Emmanuel continua assim. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu em uma operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Porque muitas das vezes as cartas de Paulo, que em algum momento nós vamos estudar ao longo desse livro, quando chegar o momento que ele vai começar a escrever, muitas das vezes as cartas de Paulo foram mal interpretadas, né? Vendo ali apenas ele de uma maneira de combater, quando na verdade ele estava para alertar. Só que ele era um homem de fibra, ele era um homem de personalidade, ele não era uma pessoa que para falar alguma coisa ele fazia arrodeios, não, ele era uma pessoa objetiva.
Por exemplo, nós vamos estudar mais à frente que quando ele chega na casa do caminho que Pedro administrava, ele rapidamente identificou uma situação. Ele viu que o trabalho assistencialista estava muito forte. Era 24 horas cuidando de feridas, dando de comer, cuidando dos doentes. E aí, rapidamente, ele percebe uma situação. E ele diz, aqui há muito trabalho, porém, não há o estudo dos evangelhos. Aqui não há o estudo da verdade, porque quem salva é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem te libertará é a verdade. E a verdade veio através de Jesus, das suas orientações de perdão, de amor, da imortalidade da alma, que essa vida é uma vida passageira. Então, o Pedro, mesmo com a sua boa vontade, ele estava focando mais na matéria, na doença do corpo. E quando Paulo chega, identifica que, olha, precisamos cuidar do espírito. E é através do estudo, das leituras do Evangelho, das preces, nas meditações, das orientações de Jesus, que realmente vamos trabalhar a cura. Então, o Paulo, na hora que chega na casa do caminho, ele percebe. Então, para alguns, ele era um homem ríspido, era um homem, um fanático, quando, na verdade, o Paulo, ele estava tão consciente do que era Jesus, ele estava tão consciente dessa liberdade, porque ele se sentia um homem liberto. E o compromisso dele realmente foi divulgar as orientações de Jesus. E isto realmente ele fez com louvor. E o Emmanuel continua falando assim, não nos deteremos nessa posição extremista, nem de um lado, nem do outro. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor a seu nome. Então, mesmo sabendo das consequências, mesmo sabendo do sofrimento, ele apostou. Por quê? Porque ele entendeu que a vontade dele de crescer, de evoluir espiritualmente, ele se vendo como um espírito imortal em processo de evolução, ele olhou para si. E dentro daquela proposta de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então o Paulo se volta para si e entende a sua personalidade, entende a sua trajetória e sabendo do que o esperava, sabendo do sofrimento que o atormentava, mesmo assim ele disse sim, sim ao progresso espiritual. Porque muitas das vezes nós, espíritas, sabendo sobre tudo que os espíritos nos informam com relação às leis divinas, às leis de ação e reação, dos nossos erros do passado, que agora nós estamos quitando, mas na hora que chega um problema, na hora que chega uma dor, muitas vezes nos desesperamos e até brigamos com Deus, sem cair em si, sob a nossa responsabilidade, que as coisas nos acontecem como consequência dos nossos próprios atos. Então, estudar esse livro, nessa visão, nessa proposta que o Emmanuel está nos mostrando, é analisar Paulo não como um agraciado, um escolhido de Deus, nem como um fanático, mas sim como uma pessoa que percebe que para evoluir ele tem que se deixar o homem velho, ele tem que se despir dele próprio, ele tem que se entregar, se humildar. E aí ele realmente faz esse papel muito bem. Então que essa figura fique na nossa mente e que seja uma inspiração para cada um de nós nesse processo de autoconhecimento e nessa decisão que nós precisamos tomar de querer ser um espírito já em processo de evolução consciente, não mais apenas nos deixarmos sobre a questão das leis, mas termos a consciência de que
o que eu estou fazendo agora, eu vou ter que dar conta disso, que é a lei de ação e reação. Então, o que eu vou plantar agora para colher mais tarde? Então, que o Paulo nos inspire para que as nossas tomadas de decisões sejam sempre pautadas na visão do nosso progresso espiritual. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.